No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 coisas que você precisa saber sobre o Ho'oponopono. Então, se você gosta aí dessa prática maravilhosa e quer saber que coisas são essas, vem comigo nesse vídeo. Então, só pra gente contextualizar aqui primeiro, o Ho'oponopono ele é uma filosofia de vida que entende que nós criamos a nossa realidade a partir de dentro. Então, quando a gente quer mudar alguma coisa fora de nós, nós temos que mudar dentro primeiro. Isso depois que o Ho'oponopono foi simplificado pela Morna Simeona, porque antigamente, lá na ancestralidade, ele era praticado presencialmente entre os membros de uma tribo. Quando havia algum conflito, eles eram todos chamados para resolver aquele conflito e eles concederem perdão. Depois de muito tempo, a Morna Simeona entendeu isso, né, que tudo acontece de dentro para fora, e ela resolveu simplificar o processo do Ho'oponopono. E depois também teve o Dr. Hew Len, que foi aluno dela, que também trouxe várias outras formas de praticar também, né? E muito do que a gente conhece hoje foi o Dr. Hew Len que trouxe, e ele também foi muito importante para disseminar o Ho'oponopono pelo mundo, tanto a Morna quanto o Dr. Hew Len. E muita coisa que eu trago aqui vem dos ensinamentos, principalmente do Dr. Hew Len, que são as coisas que eu tive acesso, os conhecimentos que eu tive acesso. O que eu procuro trazer aqui para vocês, é lógico, né? Porque eu não tenho acesso a todos os conhecimentos dele, então o que eu tenho, eu procuro trazer aqui para vocês da forma como ele ensinava, porque ele foi uma figura importante aí para o Ho'oponopono e também ele teve resultados fantásticos, maravilhosos aí, né? Se você não sabe a história dele, tem um outro vídeo aqui no canal que eu conto um pouquinho melhor. Eu vou deixar nos cards e na descrição, caso você queira ver. E muito do que eu sei também, eu aprendi em alguns livros, como o Limite Zero, por exemplo, e o grande livro do Ho'oponopono. Eu vou ver se eu acho os links aqui para deixar aqui na descrição para vocês, caso vocês queiram também adquirir e ler esses livros e saber um pouquinho mais. Então hoje eu quero falar para vocês então quais são essas coisas, 5 coisas aqui que eu considero essenciais e básicas que todo mundo precisa saber quando vai praticar o Ho'oponopono, que é bom, né? É bom que as pessoas saibam, é importante que elas saibam. E como hoje o Ho'oponopono ele é muito conhecido, as pessoas foram também adaptando as formas de fazer, né? Então cada um faz de uma forma diferente, cada um entende de uma forma diferente e cada um ensina de uma forma diferente. Então é por isso que eu tô falando aqui pra vocês. Às vezes as pessoas vêm um ensinando, o outro ensinando e ficam confusas. Ah, mas como que eu tenho que fazer? Eu acho que é importante você entender que não tem certo e não tem errado. Por quê? Porque tudo acontece de dentro para fora. Então, se você se identifica mais com uma determinada forma de praticar e aquilo, você acredita naquilo, aquilo faz sentido para você, aquilo vai funcionar para você, tá? Então, eu tô falando isso aqui do Dr. Hew Len, não é que essa forma seja a correta e que as outras não vão funcionar. Essa é minha opinião, tá? Eu procuro trazer aqui o que ele trouxe, porque ele era um estudioso e um praticante muito assíduo da técnica, ele dedicou praticamente a vida dele a isso, então eu prefiro usar da forma como eu sei que ele ensinava, mas você pode escolher a forma que você se identifica melhor, tá? A forma que você gosta mais de fazer. O que eu vou falar aqui hoje é segundo o que eu sei dos ensinamentos do Dr. Hew Len. Então você já deve também ter visto muita gente falando para praticar 108 vezes o Ho'oponopono. Sobre isso, então, nós já vamos para a primeira coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono, que é a seguinte: se você não fizer 108 vezes, vai funcionar do mesmo jeito. Eu sei que quem já acompanha meu canal há mais tempo já me ouviu falando isso várias vezes, mas eu ainda recebo muito frequentemente esse comentário aqui no canal, tá? As pessoas falam assim: Cris, mas eu acho que se eu não fizer 108 não vai funcionar. Ou elas vêm perguntar: Cris, se eu não fizer 108 não funciona? Então, você precisa entender o seguinte: o 108 não é uma prática original do Ho'oponopono. Ele é uma prática de outras filosofias orientais que acreditam que o 108 é um número sagrado. Então, várias correntes de pensamento, tem várias explicações ali sobre o número 108. Eu não vou ficar entrando aqui nesse mérito, mas isso não é do Ho'oponopono. E aí, um belo dia, alguém foi lá e juntou as duas coisas e falou: ah, por que não fazer o Ho'oponopono de forma mântrica 108 vezes para potencializar os resultados? E aí convencionou-se também, muita gente começou a fazer dessa forma. Só que o Dr. Hew Len, ele não fazia dessa forma e funcionava
muito bem, né? Lógico que senão o Ho'oponopono nem teria ficado conhecido através dele. Então, se você não fizer 108, tá tudo bem, você tá fazendo o Ho'oponopono original. Só que aí tem gente que fala assim, mas então tá errado fazer 108? Lembra que eu falei? Não tem certo, não tem errado. Se você acredita que fazer 108 vai potencializar, então vai, porque é a sua consciência que cria a realidade. Então, se você acredita naquilo, vai potencializar. Agora, tem muita gente que acha chato, maçante fazer 108, ou às vezes fica repetindo no piloto automático, sem nem prestar atenção, nem saber o que está fazendo. E essa pessoa ela não vai ter resultado. E aquilo vai se tornar uma prática chata e maçante. Então, para essas pessoas que não se identificam com fazer 108, pode fazer quantas vezes você quiser, numa boa, pode fazer tranquilamente 5, 10 vezes, uma vez, 30, 50, quantas você sentir de fazer naquele dia. Pode fazer tranquilamente que vai funcionar do mesmo jeito. E aí nós já vamos para a segunda coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono, que tem a ver com isso que eu falei sobre funcionar, né? O que é funcionar? Vamos entender aqui, né? A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso quando eu falar a segunda coisa, que é: você não deve fazer o Ho'oponopono para conseguir coisas, segundo o Dr. Hewlett, mas sim você deve fazer o Ho'oponopono com o intuito de limpar as memórias, tá? Então, o Ho'oponopono, ele não é uma ferramenta da lei da atração, uma técnica da lei da atração que você vai visualizar para conseguir coisas. O Ho'oponopono, o intuito original dele é você fazer uma limpeza no seu subconsciente, na sua mente consciente e subconsciente, das crenças limitantes, dos programas que te sabotam, também das informações do lixo emocional negativo que a gente acumula sem nem mesmo perceber. Então, o Ho'oponopono, ele faz esta limpeza. E como consequência dessa limpeza, a gente acaba conseguindo coisas, tá? Então, por exemplo, assim, quando eu falo que pro Ho'oponopono, que pro Dr. Hewlett deu muito certo, por exemplo, lá o caso dos pacientes dele, né, que ficou conhecido pelo mundo inteiro, ele limpava dentro dele o que fazia com que aqueles pacientes fossem agressivos. Dentro dele, o que fazia com que eles fossem assassinos, que ele lidava com uma ala psiquiátrica de pacientes criminosos. E conforme ele foi limpando dentro dele, o que foi acontecendo? Os pacientes foram melhorando, porque é uma consequência da limpeza. Então, o Ho'oponopono diz que se você está manifestando coisas negativas na sua vida, significa que você está manifestando através das memórias, né? E as memórias são esse lixo emocional aí, que eu chamo de lixo emocional, que fica lá armazenado no nosso inconsciente. E como nós estamos interligados todos energeticamente, ele consegue, limpando dentro dele, ele limpando o outro também. E como consequência dessa limpeza, algo vai se harmonizar, algo vai acontecer na sua vida. E você tá, tudo bem, qual que é a diferença então de eu fazer para conseguir ou de eu fazer com o intuito de limpeza? A diferença é a expectativa que você coloca, porque segundo o Dr. Hewlett, nós não devemos colocar expectativa no resultado. Nós simplesmente devemos focar em fazer a limpeza e os resultados, aqueles que forem os melhores para nós, vão aparecer naturalmente. Mas aí tem gente que fala assim, mas Cris, tem gente que faz para conseguir coisas e nem sabe disso, e faz para conseguir e consegue. Então, só que aí pode acontecer? Lógico que pode acontecer, só que na minha opinião, a pessoa que faz isso, ela não tá fazendo Ho'oponopono, ela tá fazendo lei da atração, tá? Mas é só uma diferença ali de nomenclatura. A prática do Ho'oponopono, ela é para isso, para fazer a limpeza. Se a pessoa não entendeu o que é isso, ela está fazendo uma prática da lei da atração, então, porque talvez ela esteja mentalizando o que ela quer conseguir. Por consequência da mentalização, da visualização, ela também acaba conseguindo. E aí você pode estar pensando, então como que você deve fazer? Como que eu gosto de fazer e como que eu sugiro que você faça se fizer sentido para você? Limpa primeiro com Ho'oponopono, depois introduz uma técnica da lei da atração. Porque aí sim eu acredito que a limpeza, junto com a lei da atração, vai sim potencializar os seus resultados. E antes que eu vá aqui para a terceira coisa que eu vou falar para vocês, já deixa seu joinha no vídeo se você está gostando, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Terceira coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono.
o significado das 4 frases, você sabe? Que a forma mais conhecida de praticar o Ho'oponopono é através das 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. O que você está dizendo quando você está dizendo isso? Para quem você está dizendo? Você pode imaginar que você está falando para Deus, ou para que Deus te ajude com aquilo, ou você pode imaginar que você está dizendo para as suas memórias, ou para você mesmo, ou para o seu eu superior. No fim das contas, o Ho'oponopono ele é um processo de auto-perdão. Então, é como se você estivesse falando com você, na frente do espelho. Então, você diz o seguinte: sinto muito. Sinto muito, por que você sente muito? Porque você reconhece que foi você que atraiu aquela situação por causa daquelas memórias. E você fala assim: sinto muito por ter essas memórias. Talvez você nem soubesse que elas estivessem lá. Eu me perdoo. Por quê? Quando você diz me perdoe, né? É como se você estivesse dizendo eu me perdoo. Porque eu me perdoo por ter criado isso, tá tudo bem. A gente tem memórias mesmo, né? Então, eu vou agora reconhecer e limpar. Eu me perdoo por isso. Eu me amo, independente do que eu tenha manifestado. O amor por mim é incondicional. Então, não depende das condições que eu tenha manifestado. Então, você diz eu te amo como se estivesse dizendo eu me amo. E também, depois você diz eu sou grata ou sou grato. Por quê? Pela oportunidade de reconhecer que você tem aquelas memórias e pela oportunidade de limpar aquelas memórias através da prática. E enquanto você diz essas 4 frases, você também pode pedir a ajuda do Divino Criador para que ele limpe dentro de você o que causou ou o que poderia causar determinadas situações negativas. E aí você repete essas 4 frases quantas vezes você sentir que é necessário, até que você sinta, legal, agora tô tranquila, tô em paz. Tem dia que você não vai se sentir tranquila ou tranquilo tão facilmente, aí você faz quantas você quiser, às vezes mais de 108 até a gente vai precisar fazer, depois no outro dia a gente faz mais, depois no outro dia a gente faz mais, com leveza, né? Se eu não conseguir me sentir em paz naquele dia, para um pouquinho, depois eu retomo a prática no outro dia. Quarta coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono: nem sempre você precisa repetir as 4 frases. Você pode simplesmente repetir também te amo, sou grata ou sou grato. Por quê? Se você não estiver sentindo culpa, se você não sente muito, se você não sente necessidade de se perdoar, porque você já está perdoado, então não precisa dizer sinto muito, me perdoe. Então quando você sentir que o sinto muito, me perdoe integrou, que você, beleza, eu já me perdoei faz tempo, não preciso mais falar isso. Então você pode só falar te amo, sou grata, tá? Porque daí você vai conseguir fazer a limpeza através do sentimento de amor e de gratidão. E antes de ir aqui para a quinta coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono, se você está gostando desse vídeo e não está inscrito ou inscrita no canal ainda, eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para você receber as notificações e receber as novidades como essa que eu sempre estou postando por aqui. Quinta coisa que você precisa saber sobre o Ho'oponopono: as 4 frases ou as 2 frases não são a única forma de você praticar o Ho'oponopono. Existem também formas mais simples, que são as ferramentas, como gotas de orvalho, lápis borracha, o copo d'água, o colibri. Existem várias ferramentas. E eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou deixar uma playlist para você ver no final desse vídeo, caso você queira saber mais. As ferramentas, elas são o seguinte, ó. O intuito delas é o mesmo do Ho'oponopono. Qual que é o intuito do Ho'oponopono? Limpar memórias, tá? Então, se um dia você não tá afim de fazer as 4 frases, você pratica uma ferramenta. Ou tem ferramentas que você simplesmente pode deixar lá, né? Como, por exemplo, o copo d'água, a ferramenta Seaport. Você escreve e deixa lá. E aí, você pode, ao mesmo tempo, fazer várias ferramentas. Você pode, ao mesmo tempo, fazer as 4 frases. Isso é uma forma de você ativar a limpeza 24 horas por dia, caso você queira, né? O copo d'água, você tá dormindo e você deixa lá. Então, é uma forma também aí mais simples da gente potencializar essa limpeza. É legal a gente praticar o Ho'oponopono no início do dia para começar o dia bem, mas também ao longo do dia conforme as situações vão desaparecendo. Ou melhor, aparecendo, conforme as situações vão aparecendo. Situações negativas ou de forma preventiva, tá? Então, se você pratica no começo do seu dia, você vai praticar de forma preventiva para que aquele dia flua com mais facilidade, mais paz e mais tranquilidade. Se você ficou meio boiando aqui, não entendeu direito o que eu falei sobre o Ho'oponopono, não se preocupa,
porque tem uma playlist aqui no meu canal sobre isso. Eu vou deixar em algum lugar na tela aqui para você. Tem a explicação completa da técnica, como você fazer, e tem bastante coisa lá. E tem também a explicação das ferramentas. Se você quiser ver, é só você clicar e ir lá, selecionar os vídeos que você quer ver, fazer um Crisflix ali. Um abraço e eu vejo você lá na playlist do Ho'oponopono.